Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês, hoje domingo, dia 24, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança e muitas alegrias em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos aqui mais uma manhã divulgando, estudando, aprendendo. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a palavra de Billy Graham, o dia de hoje é a seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. A palavra preconceito significa pré-julgar ou pensar algo de alguém sem saber se é verdade. O preconceito é um sinal de fraqueza, não de força. Uma maneira de medir o preconceito é calculando a distância entre as nossas opiniões tendenciosas e a verdade de fato. Se formos totalmente sinceros com Deus, jamais seremos preconceituosos. Muito bacana, né, meus queridos? Nada como começar o dia com as palavras de Billy Graham, né? E complementando, né, meus queridos, hoje, para nossa reflexão, lerei o livro de Salmos 119, versículo 9. Ele diz o seguinte: como pode o jovem viver uma vida pura, seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra? Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho, né, do Salmo 119, o salmista faz uma pergunta e já dá a resposta, né, de imediato. E ele resume, né, assim, muito diretamente, né, como levar uma vida pura, seguindo os ensinamentos de Deus. Não há outra maneira, né? A gente já disse aqui algumas vezes, né, não há atalho, né, para a gente levar uma vida plena, para a gente levar uma vida saudável, uma vida que tenha realmente satisfação dia a dia, uma vida de alegria. Não há outra maneira senão seguir a Deus, seguindo a Deus, né? Seguir os ensinamentos de Deus, ter temor a Deus, ter a obediência a Deus, crer. Essa é a maneira certa, não há atalhos, né, para que a gente consiga levar uma vida plena, uma vida serena, se não for através, né, dos ensinamentos de Deus, se não for através desse estreitamento, né, com Deus. Então, queridos, só reforçando mais uma vez, né, o que a gente já disse aqui algumas vezes, a gente vê que na Bíblia, né, toda hora vira e mexe, tem alguma coisa, algum texto falando sobre isso, né, sobre as maravilhas de seguirmos a Deus e mostrando que não há outra maneira, né, de alcançarmos todas as bênçãos, todas as dávidas, né, de uma vida voltada a Deus, se não for estreitando esse relacionamento, conhecendo cada vez mais a Deus, orando, clamando, lendo bastante a Bíblia. Não há outra maneira, né? E aqui mais uma vez o salmista reforça isso, e eu acho muito importante, né, que a gente não ache que seja repetitivo, né? Pelo contrário, apenas reforçando, né, para que a gente não tenha dúvida alguma e não queira experimentar algum outro tipo de vida, alguma outra maneira de chegarmos, né, a ter uma vida plena, serena, de chegarmos às promessas do nosso Deus, se não for por intermédio dele, se não for por intermédio dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso dito por ele mesmo. Então não há outra maneira. E vira e mexe, né, aparecem, aliás, né, alguns escritores, alguns pensadores, né, e querendo nos mostrar uma outra maneira de ser feliz e mostrar outro caminho, e muitas pessoas, infelizmente, são iludidas, né, e embarcam
né, achando que serão felizes, que serão prósperos, terão uma vida bacana, que terão um futuro, né, que os espera, um futuro esperado, né, um futuro esperado por todos, e depois vem que embarcar numa canoa furada, né? Por quê? Porque não há outro caminho a não ser pelos ensinamentos de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, para que a gente alcance uma vida plena, uma vida serena, que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, sobre nossa família. Então, vamos ficar atentos, né, a essas outras coisas que acontecem, que aparecem, aliás, né, outras, me faltou a palavra, outras opções, né, outras opções de alcançarmos as bênçãos de Deus sem ser pela obediência, pelo temor e pela fé, né? A fé é muito importante. A gente sabe que a fé é a maneira que mais agrada a Deus, é a maneira que mais nos aproxima de Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então que a gente desafie a nossa fé todos os dias, que a gente enriqueça nossa fé diariamente, né? Que a gente acredite no impossível, acredite no que a gente não vê, tendo a certeza de que acontecerá, né? Então que a gente tenha essa fé inabalável, né? A fé é a maneira que mais agrada a Deus, é a maneira de viver que mais nos aproxima de Deus, é pela fé. E a fé vem pelo ouvir, né? Então que a gente ouça, que a gente leia, que a gente consiga cada vez mais fortalecer a nossa fé. Tá ok, queridos? Que a gente pense bastante nisso, que a gente tire esse domingo para pensar, para refletir, né, esse caminho que nós escolhemos, o caminho que a gente quer traçar, que a gente está trilhando para alcançar a Deus, né? Esse é o caminho. Você está nesse caminho, ótimo, né? Continue nele, se fortifique nele, né? Tenha temor a Deus, leia a Bíblia, né? Procure sempre conhecer cada vez mais o nosso Deus, né? E não se desvie desse caminho, né? Mesmo quando você for tentado, né, a uma opção nova, viver dessa maneira também me levará a isso, me levará mais rapidamente às promessas de Deus. Cuidado, tá ok, queridos? Reflita bastante e tenha a certeza de que o único caminho é esse. É pelos ensinamentos, pelos estatutos de Deus, pela vida que Jesus nos mostrou, né? Por tudo que Ele fez na prática, nos mostrando a maneira certa de viver e de chegar às promessas de Deus. Então que a gente tire esse domingo para refletir bastante sobre isso, sobre o caminho que estamos trilhando, se estamos realmente trilhando esse caminho com Deus no coração, com os ensinamentos de Jesus no coração e pondo em prática, né? Não adianta só ler, ter cada vez mais informação e não colocar em prática, né? Pelo contrário, o mais importante é colocar em prática tudo que a gente aprende sobre Deus, né? Nos mínimos detalhes, né? Nas coisas pequenas do dia a dia, sempre colocar Deus em primeiro lugar, entregando a Deus nosso dia, entregando a Deus nossa vida, porque sabemos que não há lugar melhor para que nossa vida esteja do que nas mãos de Deus. E esse é o caminho que nos levará, né, às mansões celestiais, que nos levará cada vez mais próximos de nosso amado Deus. Tá joia, queridos? Então que esse domingo seja para refletir sobre isso, sobre esse caminho que nós escolhemos, né, e ter essa certeza que o salmista põe aqui, né, repetindo: como pode o jovem viver uma vida pura, seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra. Tá joia, queridos? Então que a gente siga sempre, diariamente, o mapa da palavra do nosso Pai Eterno. Sempre. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde.
em nome de Jesus. E hoje, domingo, né? Dia de culto, dia de louvarmos, cultuarmos nosso Deus. Então, você que é aqui da região de BH, né? A igreja Cura Touch, aqui na rua Flor de Besouro, 280, no bairro aqui Jardim Alvorada, pertinho de casa. Hoje os cultos acontecem daqui a pouco, às 10 da manhã, depois às 18 horas, ok? Você é meu convidado, a igreja, né, o receberá de braços abertos, né, o pastor Júnior, pastora Nênia, todos os pastores, todos os membros o receberão de braços abertos. Tá joia, queridos? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo domingo. Fique à vontade para deixar aqui seu comentário, a sua crítica. Será muito proveitoso em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E a oração de hoje é a seguinte: Pai, Tu amaste cada um de nós de maneira a romper toda a barreira do preconceito. Perdoa-me por, às vezes, julgar os outros. Purifica meu coração e usa-me para atrair pessoas para os laços que nos ligam ao amor de Cristo. Amém. Então é isso, queridos. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês por aqui, para uma nova reflexão e para que a gente fortaleça a nossa fé e nossa esperança. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe e não esqueçam, importa agradar a Deus. Sempre, sempre, sempre. Tchau, queridos. Obrigado.